Saudações, Rolux falando, e aqui eu estarei ensinando a vocês como jogar o formato padrão de Yu-Gi-Oh!, também conhecido como formato Advanced, e que basicamente são as regras normais do jogo. Yu-Gi-Oh! É um jogo de cartas competitivo sempre entre dois jogadores. Cada um desses jogadores tem um baralho em que a- eles definem esse baralho previamente ao jogo e a princípio escondido a informação do que tem no baralho entre os jogadores. Aqui na tela eu estou usando o Yu-Gi-Oh! Pro para exemplificar para vocês o que eu estou falando. Aqui na tela a gente tem um exemplo de baralho, um baralho meu de guerreiros de fogo, por assim dizer, não entrando muito em detalhes em relação a isso. Um baralho em Yu-Gi-Oh! Tem, ou deck, como também é chamado, tem entre 40 e 60 cartas num deck principal. Então, vocês podem ver aqui que eu tenho 40 nessa seção de cima aqui. Como eu também poderia ter 60 cartas no máximo nesse baralho principal. O baralho principal tem três tipos de cartas, que são cartas de monstro, que são essas cartas laranjas daqui de cima, que devo dizer, o tipo principal de carta de Yu-Gi-Oh! É que definem o jogo. Além das cartas de monstros, a gente tem as cartas mágicas, são todas essas cartas verdes nessa seção de cima. E também as cartas armadilhas, que são essas cartas barra rosa, barra roxo. Todas nessa seção de cima compõem as 40 cartas do deck principal. Além do deck principal, com monstros, magias e armadilhas, a gente tem o deck extra, que só tem monstros aqui. E são basicamente é algo à parte do seu deck principal, em que são monstros que estão sempre disponíveis a serem invocados, contanto que você conclua a condição de invocação daquele monstro. Então, por exemplo, a gente tem o Ultimate Flame Swordman, que é um monstro fusão, ele tem essa borda roxa, né? A gente tem os monstros Synchro, que são essas cartas brancas, monstros XYZ, que são essas cartas pretas, e monstros Link, que são essas cartas azuis. E eu vou entrar em detalhes em outro vídeo do que cada uma dessas representa e como invocar cada um desse tipo de criatura. Além do deck principal e do deck extra, a gente tem o side deck. Para explicar o side deck, deixa eu explicar primeiro uma partida de Yu-Gi-Oh! Uma partida é jogada com o deck principal e o deck extra. E só que uma match em Yu-Gi-Oh!, que seria uma partida oficial, ela é jogada em uma melhor de 3. E entre essas partidas, o jogador pode escolher ou não entre trocar cartas do extra e do deck principal com as cartas do side dele, que pode ter entre 0 e 15 cartas. Então, por exemplo, eu perdi um jogo, então eu posso escolher uma carta do meu side que seria melhor para jogar contra aquele oponente específico. Que agora eu sei o que o meu oponente está jogando. Né? Uma segunda partida eu já perdi a primeira, nesse cenário específico. Como eu falei, o, tanto o extra quanto o side não precisam ter cartas para ser jogadas. E o deck principal pode ter entre 40 e 60 cartas. Estarei agora explicando os conceitos da partida e do campo em relação ao que eu mostrei antes, do baralho, do deck extra e do side deck. Para começar uma partida, os dois jogadores decidem quem vai primeiro ou segundo. Isso é decidido a partir entre os jogadores e pode ser de diversas formas. Por exemplo, jogando um dado para decidir quem vai, o dado valor mais alto, uma moeda, ou aqui, como está no exemplo da aplicação, pedra, papel, tesoura. Então, como eu ganhei o pedra, papel, tesoura, escolhi pedra, escolhi tesoura, eu posso escolher se eu vou primeiro ou vou segundo. Geralmente é melhor ir primeiro, mas alguns decks preferem segundo. Começamos aqui a partida, os dois jogadores puxam no começo da partida 5 cartas do baralho.
E a partir daí, toda vez que for o turno de alguém, no começo do turno ele vai puxar uma carta. Então aqui eu estou com as minhas 5 cartas iniciais, eu tenho 4 cartas de monstro e uma carta de armadilha. Vocês podem ver aqui na minha direita o meu baralho principal, em que eu não consigo ver qual a ordem das cartas, então eu não sei qual a carta eu vou puxar a princípio. Assim como eu também não sei as cartas do meu oponente ou do baralho dele. Aqui eu tenho o meu extra deck, que são as 15 cartas que estão sempre disponíveis para mim, dependendo da situação. Eu consigo ver elas, porque eu posso sempre invocar elas, contanto que eu compre a condição de invocação daquela criatura. E também tem as 15 cartas do meu oponente que eu não consigo ver, essa informação privada até que ele invoque ela. Né? Vamos lá. Eu, além do local do baralho, dos 2 baralhos, a gente tem aqui, onde está passando meu mouse, 5 zonas, que são as zonas de monstro. São aqui onde você pode invocar as criaturas, tanto do baralho quanto do extra deck. E a gente tem aqui uma zona em cima delas, que é uma zona de monstro extra, em que só vai monstros do extra deck. Então, a gente tem 6 zonas de monstro. Nessas 5, só monstros do deck. E nas 6 podem vir monstros do extra deck. E nós temos a zona de baixo aqui, que são as zonas de magia e armadilha. Então, sempre que vocês for ativar ou setar uma magia ou armadilha, ela vai vir aqui embaixo. Nós temos aqui em cima do deck principal o cemitério, que é para onde toda carta vai, por exemplo, quando ela é destruída, quando a magia termina de resolver o efeito dela. Basicamente, toda carta usada, por assim dizer, vai parar aqui algum dia, como todos nós vamos para o cemitério. Nós temos aqui na esquerda a zona para magias de campo. Isso é um tipo de magia específica que vem aqui. Depois eu falo delas, especificamente quando eu for falar das magias. E aqui em cima da zona do cemitério nós temos a zona de banimento, que é basicamente um cemitério 2, em que nada vai naturalmente para lá, mas existem cartas que mandam cartas para lá. Por exemplo, o Didi Crow na minha mão, eu tenho o efeito que eu posso descartar ele para o cemitério e descartar, selecionar uma carta no cemitério do meu oponente e banir aquela carta. Então ela vai sair do cemitério dele e vir para cá, onde ele vai ser mais difícil de ele interagir com ela. Né? É claro que também existem decks que especializados em banir cartas e também como tirar cartas da zona banida. Eu vou invocar um monstro. Como eu falei, eu posso aqui invocar ele nas 5 zonas de monstro embaixo. Vou invocar ela aqui no meio. Você pode escolher qualquer um. Geralmente não importa a posição em que você invoca ele. E assim que eu invoquei ele, deu um sinal aqui no meu extra deck. Por quê? Porque eu cumpri a condição de invocar o Almirage, essa criatura em que eu preciso de um monstro invocado por normal, que foi o que eu fiz, com meio de ataque ou menos. E essa criatura se qualifica. Então eu cumpri a condição para invocar esse carinha azul. Eu vou invocar, eu vou estar usando esse monstro e aí eu coloco ele aqui, porque é uma zona específica para monstro do extra, né? E como vocês podem ver, o cara que estava no campo que foi usado para criar esse carinha foi para o cemitério. Eu vou setar essa carta de armadilha aqui, que aí eu vou poder usá-la no turno do oponente. Como eu falei, essas zona de baixo são de magias e armadilhas. E aí eu vou passar meu turno. E agora é a vez do meu oponente. Como eu falei, ele vai comprar uma carta no início do turno. E agora vamos ver. Eu vou ativar uma magia na zona do oponente. Só para demonstrar uma coisa. Essa magia eu puxo 2 cartas e descarto uma. E eu vou descartar essa aqui.
E agora tem uma carta, duas cartas no cemitério do meu oponente. Eu vou invocar daquele lado um monstro. E como exemplo de banimento de carta, eu vou ativar o efeito do Dicro na minha mão, selecionando essa carta aqui. E quando o efeito terminar, ela vai estar banida. Mostrando como cartas vão para aquela zona de banimento. Né? Nada vai naturalmente para lá, tudo vai à força, por assim dizer. Ok. Eu vou entrar na fase de batalha do lado de lá e vou atacar esse carinha com 0 de ataque, porque ele é troncho. E isso me dá porta para ativar uma armadilha, em que o efeito dessa aqui eu equipo ela no meu carinha e eu posso botar para virado para baixo o monstro do oponente. Meu oponente trouxa agora não pode fazer mais nada. E voltou pro meu turno, eu puxei uma carta no início do turno, eu vou invocar esse cara. E aí eu posso entrar na fase de batalha e começar a tirar as coisas dele dali. Eu ataquei o monstro dele em modo de defesa e ele foi destruído e enviado para o cemitério. Como ele estava em modo de defesa, o meu oponente não tomou nenhum dano de ponto de vida dessa batalha. Se ele tivesse em modo de ataque, o oponente tomaria a diferença de dano na vida dele. E aqui um ataque direto vai ser uma redução direta dos pontos de vida. 99% dos duelos em Yu-Gi-Oh! São ganhos quando você leva a vida do oponente a 0. É o jeito mais comum de ganhar um duelo. Tem formas alternativas de se ganhar um duelo. Por exemplo, eu posso... se o meu oponente não puder mais puxar cartas do baralho, por exemplo, ele tem 0 cartas no baralho sobrando, ele perde o duelo por default. E também tem outras formas alternativas de ganhar, por exemplo, o Exodia, conhecido, em que se você juntar 5 partes de Exodia na mão e você ganha um duelo automaticamente. O jeito que você vai querer ganhar o duelo e administrar o duelo para sua vitória vai depender do baralho que você está jogando, assim como todo o resto de Yu-Gi-Oh! Basicamente. E a outra forma comum de se perder um duelo é dar surrender. Então eu vou dizer que meu oponente se rendeu. E aqui acabou a primeira partida. E como eu falei antes, nós temos o do baralho principal. E eu posso agora trocar cartas do baralho principal e do extra com cartas do meu side deck. Então eu vou mudar esses Didi Crows aqui para essa mina. E tá bom. Só para exemplificar uma mudança do side deck. E agora o meu oponente, como ele perdeu, escolhe se ele quer ir primeiro ou não. Se eu tivesse perdido, eu escolheria de novo se eu gostaria de ir primeiro ou não. E assim vai durante 3 partidas, na melhor de 3. Né? É claro que se ganhar 2 seguidas, acaba ali a partida. E é basicamente isso dessa primeira parte do tutorial.